exímio administrador. Porque de um lado o Flávio nunca foi administrador. E de outro, o Lula é um administrador que nós conhecemos muito bem. Então nós temos que pôr na balança o que é menos pior. E para mim o Lula é insuperável. Insuperável em incompetência, em mentira, em disfarçatez, em psicopatia. O Lula, para mim, é insuperável no que há de ruim na política. E olha que no Brasil o páreo é duro, hein, Ricardo? Pavinato, se é que podemos dizer assim, mas olhando pelo viés positivo desta pesquisa direcionada, é Flávio e Lula Bolsonaro. Mesmo direcionada, você percebe que não há espaço para uma candidatura no meio. Você vê que o Flávio perde, aí, considerando margem de erro e tal, pode ser que nem tenha perdido, mas perde um pouco dessa pseudo-centro, centro-direita, e Lula se mantém. Ou seja, a eleição vai ser decidida novamente por um percentual pequeno de pessoas do centro do espectro político, que estão mais preocupadas com o seu dia a dia, com a segurança pública, com a escola do filho, com a saúde, do que com qualquer outras coisas. Muitas vezes não tem nem acesso a isso, a essas informações. E não cresce Zema, que Zema para mim está desidratando, depois desse confronto das palavras que desferiu contra Flávio Bolsonaro, se queimou inclusive no próprio partido, corre até risco de nem legenda eventualmente ter, já correu para conversar com Caiado numa possibilidade de uma aliança já no primeiro turno, que há pouco tempo não era viável, agora já se tornou, e mesmo assim não vai a lugar nenhum essa soma. Flávio é o candidato que está consolidado. Lula é o candidato do outro lado. Sei que Lula não seja candidato por 1 milhão de fatores, tomara que isso aconteça, mas em não acontecendo é Lula e Flávio Bolsonaro, ô Pavinato. Não tem espaço para uma terceira candidatura ali. E a eleição de novo vai ser decidida no detalhe. Infelizmente, a gente vai ter que escolher aí entre o A e o B. E de novo, como você falou, eu com todas as palavras e acho que faço minhas suas palavras. E o brasileiro de bem, pagador de imposto, trabalhador, também faz. Lula não dá. Nós não aguentamos mais um próximo mandato. Então, se tem ou não tem mais coisas que podem aparecer, vem uma Copa do Mundo agora, mês de junho praticamente é Copa do Mundo, mês de Copa do Mundo, vai todo mundo falar de Copa do Mundo, assistir Copa do Mundo, as notícias políticas vão diminuir, aí vem julho, convenções partidárias, e aí as alianças intensificam-se para saber quem vai estar de que lado, como as coisas vão acontecer, se de fato terá uma candidatura do Caiado ou não, se Zema vai ou não vai, mesmo com essa meia dúzia de 2, 3, 4 pontos percentuais aí na pesquisa, mas é um fato, o segundo turno das eleições, se nada mudar, é Flávio Bolsonaro e Lula. E no segundo turno, o eleitor que está no Caiado, que está no Zema, que está em outros pequenos candidatos aí que estão 1%, 0%, sei lá quantos por cento, vão com Flávio. Ah, mas é esse que é o problema, porque a pesquisa Nexus BTG, de segunda-feira, ela trouxe esse dado, e é muito interessante. O cara que vota no Caiado, no primeiro turno, é coisa assim de 45% vai pro Lula, 55% pro Flávio. O eleitor do Zema, também boa parcela vai pro Lula. O eleitor do Joaquim Barbosa, que ninguém lembra quem é, porque a pesquisa de hoje, por exemplo, mostrou que o brasileiro não lembra quem é Joaquim Barbosa. Já foi. Então, é difícil alguém que... Você vota em branco? Não. Você vai votar no Joaquim Barbosa, então? Não. Não. Tá vendo? Tem uma... Ninguém lembra quem é o Joaquim Barbosa. O eleitor do Joaquim Barbosa, quase todo ele vai quase 100% vai pro Lula. Então, é uma coisa muito louca. E tem um ponto que eu divirto de muita gente que fala assim, o objetivo é tirar o PT. Desculpe, pare e presta atenção. Se você é daquele que só gosta de falar e não ouvir, é hora de ouvir um pouco. Para mim, o objetivo maior não é tirar o PT. Para quem quer um país decente,
O objetivo é resgatar o STF dos escombros da malandragem sob o qual está soterrado diante dos terremotos que são esses ministros indicados sem notável saber, e mesmo os com notável saber deixaram de usar. Se a gente não resgata o STF, pode ressuscitar o Roberto Campos, o Bob Fields, o velho, para administrar o Brasil, e ele não consegue. Pavinato, acho que você falou agora uma coisa muito, muito importante, porque a gente costuma, e realmente é um mau hábito da imprensa brasileira, o foco no chefe do executivo, o foco na presidência da República, esquece o resto. Ou é proposital, porque essa eleição nós vamos escolher 2 senadores. Você falou em resgatar o STF, é uma coisa que é imprescindível que o brasileiro tenha na ponta da língua, na ponta do lápis na hora de votar. Nós vamos escolher 2 senadores em cada um dos 26 estados e o Distrito Federal desse país. E é o momento de resgatarmos alguma moral no Legislativo, no caso da Casa Alta, no caso do Senado, e este Senado, com 2/3 renovados, espero, faço votos, possa olhar para o Supremo Tribunal Federal e reequilibrar os poderes da República. Porque com o Supremo que nós temos hoje, não dá. E com o Senado que nós temos hoje, não dá. Porque o Senado está preso a esse Supremo. É um jogo, entende, de gato e rato. Que esse negócio de casa alta, casa baixa, o Senado é a casa alta ineficiência e os deputados é da baixa eficiência. É isso. Exatamente. De outras palavras, é isso. Mas o que é importante para o eleitor brasileiro saber é que essa eleição nós temos que escolher bons senadores da República, bons deputados federais. O Bolsonaro já falava isso lá atrás na campanha, em 18. Não adianta só me eleger e colocar um Congresso ruim. Então agora é muito importante, não adianta só a gente discutir se vai tirar o PT, não vai, quem é candidato, quem não é. É importante, mas a gente não escolher bem os senadores em todos os estados brasileiros para reequilibrar esse jogo, não vai adiantar muita coisa. Então o Senado é o foco dessas eleições, ter senadores que tenham propostas em reequilibrar os poderes da República, e para isso é necessário olhar para o STF e colocar o STF no devido lugar onde a Constituição o reserva. Tem que colocar o STF no devido processo legal, no seu devido papel legal, na sua devida existência legal, no seu devido lugar constitucional. É exatamente isso. A gente acorda, porque tem muita gente que vira aqui, o objetivo é tirar o PT. Não se trata disso. País não fecha. Todo mundo sobreviveu a 8 anos de Lula e 6 anos de Dilma, João. Todo mundo sobreviveu aos anos mais loucos da Dilma Rousseff. Mas como é que nós sobrevivemos? Porque a gente podia protestar. A gente podia ir pra rua. E não era golpe. A gente tinha liberdade. O que nós não aguentamos, o que nenhum país aguenta, o que nenhum povo aguenta, é a falta de liberdade. E o governo Lula só faz o que faz porque o STF permite. Porque se existe um STF sério, o governo não pode fazer bosta. Um governo não pode adotar medidas discriminatórias. O governo não pode mandar dinheiro para bandido do MST. Não pode! Mas para isso precisa de um STF. Pois é, precisa de um STF. É importante, isso que vocês falaram é tão preciso no sentido de que a direita não pode continuar se resumindo ao antipetismo, antilulismo. Isso é muito pouco. Inclusive porque, assim como a esquerda usa os falsos signos que vocês mencionaram, democracia, golpe, vai criando, né, esses símbolos enormes para pôr o que eles quiserem, o mesmo se aplica ao anti-PT, porque muitas vezes a direita política, né, a direita política toma decisões e fala, é isso ou volta o PT. Fala, mas toda hora isso ou volta o PT, ou volta o PT. O PT futuramente deve ser responsabilizado pelas ilegalidades que cometeu, seus dirigentes, isso é evidente, inclusive membros do atual Supremo Tribunal Federal. Então o que a direita deve fazer é eleger candidatos, apresentar candidatos aos eleitores de direita mesmo, e não esses candidatos de centrão que se dizem de direita, mas uma vez dentro da máquina passam a fazer
coisas a favor do Lula, a favor, contra a liberdade, contra as liberdades, de aumento do Estado. Vide a irrelevante bancada do Estado mais rico do Brasil, São Paulo. Temos 3 senadores irrelevantes no Estado mais rico do país, que se cruzarem a Paulista, provavelmente ninguém sabe quem é. O próprio astronauta que foi apontado como um candidato de direita, alguém sabe me dizer projetos ou atuação de direita do astronauta Marcos Pontes? Só se ele guarda para o lado direito. E eu acho uma coisa super importante nisso que você falou, Belucci. Além de candidatos de direita, candidatos que sejam de fato entendedores do que vão fazer no Senado Federal. Porque não basta só ser de direita, chega lá vai ser enrolado por todo mundo, que acontece muito. A gente viu na eleição de 18 que aconteceu um monte de gente abraçando o Bolsonaro, ganhando a eleição, chegando lá, facada nas costas. Precisamos de gente competente para poder fazer frente a um Supremo Tribunal Federal que nós temos hoje. Nós precisamos de gente competente, que talvez mesmo no Senado tenha o tal do notório saber jurídico, para poder fazer frente, porque hoje o Supremo passa a mão na cabeça do Executivo para muitos malfeitos, como dizia a Dilma, porque o Senado é fraco. Porque olha só, veja a importância do Senado, agora na indicação do Bessias. O Senado colocou o dedo ali, que na verdade foi o Alcolumbre, mas quando colocou o dedo ali, aconteceu algo que não acontecia em 100 e poucos anos na nossa história. Barraram o nome. Então o Senado é a força. Quando quer, óbvio que talvez não tenham sido os interesses ideais, a gente sabe que a casa compõe-se ali de muitas forças, mas quando quis, mostrou a força que de fato tem. E é esse Senado forte que nós precisamos. Precisamos de nomes no Senado que saibam o que é ser um senador e que tenham condição de representar, principalmente no estado como São Paulo, que você falou muito bem. A gente tem 3 senadores que não valem nada hoje, infelizmente. Em resumo, nós estamos lascados independentemente de quem for eleito presidente. Podem encomendar o caixão, acender a vela preta e, meus queridos, eu não sei o que dizer. E não sabendo o que dizer, eu digo até amanhã.